Paulistano Rádio Podcast. Olá para você que acompanha a Paulistano Rádio, estamos aqui para mais uma edição do podcast, para falar de esportes, para falar agora de judô, que é um dos esportes mais tradicionais e reconhecidos do paulistano. Estou aqui com a participação de duas ilustres personalidades que trabalham no dia a dia, que participam ativamente da formação de atletas. Douglas Vieira, coordenador, treinador, medalhista olímpico, uma das figuras mais conhecidas, junto com o Giovanni Marcon, que é o estrategista da equipe competitiva. Não esqueça desde já de curtir, compartilhar, comentar. Tem alguma pergunta, deixa nos comentários que depois a gente passa para eles e responde. Compartilha com quem você conhece. Lembro que o assunto judô tem sempre relevância pela tradição do esporte no país. Uma tradição que, inclusive, teve um expoente grande com o próprio Douglas. Um trabalho de formação. Esse trabalho de formação aqui no Paulistano tem a possibilidade de você que nos assiste, nos ouve, participar com doação através da lei de incentivo, mas que aos pouquinhos a gente vai lembrando como funciona. Eu quero começar aqui com vocês, Douglas, explicando como é a formação de atletas do judô no Paulistano. Obrigado de novo. Obrigado, Milton. Obrigado pela oportunidade da gente participar desse programa. Eu acho que dentro do nosso processo, né, o judô é uma atividade formativa. E aí vai desde os 4 anos até o resto da vida, sendo que aqui dentro do Paulistano nós temos turma de 4 até 13 anos, depois tem o pessoal do alto rendimento, e eu tenho uma turma do sub-90 que eu chamo, né, que é de 40 a 80 anos, que eles estão toda segunda, quarta e sexta, às 8, às 9 da manhã, trabalhando com a gente, fazendo judô, fazendo... E para falar um pouquinho disso, não é um judô para essa faixa etária, é um judô que a gente chama de educacional para a saúde, que é para eles melhorarem as condições, né, de poder ir até a padaria comprar um pão, amarrar os sapatos, essas coisas todas. Mas a formação do nosso público aqui dentro começa aos 4 anos. Né? Então, a gente tem 2 blocos importantes. Né? Então, tem as crianças que entram, que não sabem nada de judô, que eles vão fazer, né, trabalhos de habilidades, um trabalho onde a gente aprende as habilidades básicas, compostas e tudo mais. Depois a gente introduz os movimentos do judô, né, com algumas atividades recreativas juntos, obviamente. E depois que a gente está introduzindo essa parte do judô, a gente começa aprofundar um pouco até os 13 anos, 14 anos, onde a gente começa a trabalhar relativamente o judô. Dentro desse meio tem as atividades, né, esportivas, como festivais, competições e encontros. Né? Então, esse trabalho é feito para formar esse público, né, dentro da atividade judô. Daí a gente faz uma peneira, praticamente, né, que aqueles que querem ir para o rendimento ou alto rendimento, a gente encaminha esse pessoal para a competição, e os outros que queiram dar continuidade dentro do processo, que é fazer o judô como uma atividade física, como um trabalho onde ele possa movimentar o corpo, trabalhar o social. Então, vem aqui, conversa com outros amigos, trabalha, Mas a gente tem também a parte que é o que a gente tem colocado hoje, que é o alto rendimento. Então, a partir dos 13 anos, a gente começa já a introduzir o rendimento um pouco mais forte, colocar as competições mais adequadas para eles. Então, eles vão aprofundando, aqueles que querem, né, aprofundar dentro desse processo, e aí que a gente começa a fazer uma formação atlética mesmo para o judô. Né? Então, não é só formar o corpo. Não, a gente tem todo um processo de fundamentos do judô, o que a gente vai aprender, quais os golpes, né, como que a gente trabalha de um golpe para outro e tudo mais. E essa é uma formação que vai até 20 anos, daí para frente, ele tem a capacidade, né, o discernimento de pegar todos esses conhecimentos que ele tem e fazer as próprias táticas, os próprios movimentos, trabalhando movimentos em conjunto, trabalhando tipos de atividades. Então, mas
aí a gente tem todo um processo, né, de formação, aí não só dentro do judô, aí é atlética, entra a preparação física, a preparação mental, tem uma questão das categorias, das classes do judô, aí tem a questão da nutrição, tem a questão que envolve todo esse conjunto para eles poderem competir e trazer fazer com que eles ganhem medalhas, né? Vamos começar a mastigar um pouquinho isso. Perfeito. Vamos imaginar a criançada. Tem um filho, tô no Paulistano, vou levar ele para conhecer o judô. Nesse começo dele, independente da idade, qual que é o foco do trabalho de vocês com essa criança? Ou ele já adolescente? Não, quando ele entra no judô, o foco é a gente trabalhar as habilidades dele, física. Não interessa se vai para o judô, se não vai para o judô. Ele entrou no judô, a gente tem os movimentos do judô que a gente coloca junto com essas habilidades, mas não é um trabalho de judô simplesmente, é um trabalho de formação geral deles. Então, eles vão aprender a fazer rolamentos, aprender a pular, aprender a girar, aprender, entendeu? A pegar no companheiro, a movimentar, a manipular, essas coisas todas que devem aprender dentro desse processo. E aí, conforme vai andando, né, a gente vai melhorando, vai introduzindo mais movimentos do judô, né? E aí os termos, que é sempre o mais difícil. Isso. Mas isso é de tanto eles aprenderem, falarem tudo, vai se tornando uma coisa natural, né? Então, assim, vamos fazer o Sotogari, todo mundo já sabe, dentro desse processo. Conta para quem não está ouvindo a gente que não sabe. O Sotogari é um golpe bem para iniciante, né? E esse golpe é o básico praticamente de todos os golpes, né? Eu tô brincando com essa parte, porque quando a gente chega a falar de lutas em geral, né? Quando começa a cair nesse lado das terminologias, do jargão, toda profissão tem o seu jargão, é que a gente começa a perceber qual é o nível de interesse também das pessoas que estão praticando, que estão dentro, porque você começa a pegar a especificidade. E quando você começa a entender um ponto aqui, outro ali, e a praticar, se demonstra evolução. Tá. Esses garotas que passam por esse processo inicial, entenderam. Chega a hora de separar o joio do trigo, a água do vinho, use a metáfora que você quiser. A gente chama de competitivo e o praticante. Ou outra maneira, né, de alto rendimento. Como é que vocês começam a diferenciar esse tipo de atitude? Como é que vocês enxergam esse aluno, até porque todos não deixam ainda de ser alunos, sim, que ele vai entrar nesse caminho e está na hora de começar a puxar? A gente percebe na pessoa aquela vontade de ter um aprofundamento dentro do judô. Mas aí tem uma questão bem importante para a gente. Por enquanto, esses meninos de 12, 13 anos, eles não andam sozinhos, né? Eles têm uma família atrás, onde fala, olha, vamos direcionar você a isso. Então, na maioria das vezes, né, os pais, eles querem que eles estudem. Mas dizendo para todos que assim, não é porque eu faço judô que eu não estou estudando, entendeu? Eu acho que o caminho do judô junto com o estudo é um caminho que é super importante, porque como eu falava antes, né, eu estudava e treinava, e assim, enquanto eu treinava, eu descansava a cabeça, enquanto eu estudava, eu descansava o corpo, né? Mais ou menos uma coisa assim, mas tem um interesse geral nisso tudo. Então, aí vem essa questão também. Então, o que os pais estão querendo, né? Porque às vezes ele não pensa sozinho. Então, o menino, para poder chegar e falar, pai, eu quero fazer judô, entendeu? Ele tem que ter vontade para isso e brigar com os pais, às vezes. Porque, vai fazer judô, né? Então, mas assim, como o judô, ultimamente, ele tem se tornado um esporte que todo mundo está vendo, talvez não consiga aprofundar, porque as regras do judô, o jeito de lutar, né? O judô competitivo que eu estou falando, porque você liga a televisão, tá lá, judô, campeonato mundial, campeonato pan-americano. Então, esse pai, essa criança está vendo isso, eles falam, eu quero isso. E se coincidir
com os pais e com a vontade deles, eles vão passar por essa transformação, né? Que antes ele vinha segunda, quarta e sexta, ele vai ter que começar a vir segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. Entendeu? Antes ele treinava meia hora, 45 minutos, você vai passar 1h30, 2 horas. Então, você vai preenchendo esse espaço em atividades onde ele vai aprofundar a questão do trabalho de rendimento. Depois que a gente vai entrar em alto rendimento, é outra parte da escada. Nesse momento do rendimento é que você também já consegue identificar, por exemplo, a questão de categoria, né? Que ele entra, onde ele mais ou menos deve ficar, e aí ele começa a enxergar que tipo de estilo, jeito, tática, ele começa a se desenvolver nesse sentido, né? A gente vai entrar depois mais para frente nesse espaço, que é do Giovanni, né? O Giovanni que está aqui com a gente, ele é um especialista nessa área, mas assim, realmente ele começa a se especializar, né, em determinada situação. Então, nós demos todos os leques para eles de atividade física, de movimentos, de coisas. E aí ele vai começar a pegar algumas técnicas que ele aprendeu, ele vai se identificar melhor com isso e ele vai começar a fazer aprofundar, né? Então, aí a gente entra com os fundamentos mais aprofundados, entra com todo um processo onde ele vai se desenvolver dentro daquilo. E a luta dele vai, né? Como é importante ele estar dentro desse processo, ele vai criando essas coisas, né? Juntamente com a gente no começo, depois ele vai criando sozinho os espaços dele. Mas é importante que o pai, a família queiram que ele faça uma atividade dessa forma, porque é uma atividade que demanda tempo, demanda você ter... permanecer dentro do processo, né? E não é nunca assim agradável. Às vezes você perde, aí desestimula. Aí você tem que continuar estimulando para ele poder até atingir as vitórias e tudo mais. Mas é um processo bem bacana que eles podem passar tranquilamente. E isso vai ajudar muito na vida deles, pro resto da vida deles, esse processo. Aqui no Paulistano, até esse momento, a gente tem mais ou menos quantas crianças nesse momento? De 80 a 100 crianças praticando. É bastante? Né? É bastante. A gente tem um grupo que está no intermediário, que é de 7 a 8 meninos, né? Infelizmente, as meninas não ficam. Às vezes, as meninas, até uma certa idade, elas continuam, depois elas escolhem outra atividade. Mas hoje a gente tem um treino que a gente chama do Sub-18 dos nossos atletas de rendimento, né? Esses atletas misturam com os nossos praticantes daqui e vão mostrando para eles algumas coisas para eles poderem engrenar e participar junto do grupo, né? A gente tem, principalmente à tarde, onde eles têm mais espaço, né, mais tempo, ter um trabalho em conjunto com eles. Legal. Então vamos lá. Passei dessa fase, fui escolhido, muito entre aspas, porque eu acho que não é exatamente essa a frase, né? É uma escolha mútua. É mútua. E vou fazer parte da equipe de alto rendimento, do competitivo. Como é que passa a ser minha vida a partir de agora como atleta? O que eu projeto? O que eu encontro aqui no Paulistano? Bom, atualmente você encontra uma equipe de excelência, uma das melhores do Brasil, entendeu? Assim, dentro do processo dos meus treinadores, das atividades que a gente tem aqui dentro, do desenvolvimento com relação a isso, né? Eu tenho insistindo no Giovanni aqui, que é um cara que veio para fazer essa diferença dentro do processo, né? Porque o rendimento, a gente tem uma coisa super importante, é ganhar medalha. Não tem jeito. Resultado é inevitável. Não tem jeito, né? Então, assim, se eu ficar aqui 4, 5 anos e não tiver nenhum resultado, a direção vai me cobrar. Os diretores vão falar assim, mas o que está acontecendo, né? Por que está? Eu não sei nem se demora 3, 4 anos. Né? Daqui 6 meses os caras já estão me cobrando, né? Então, assim, cadê os resultados, né? Então, obviamente que nós temos altos e baixos. Então, a gente tem, dentro dessa transição, a gente trabalha esse processo com eles. Então, a gente aumenta a carga horária deles,
aumenta a questão de trazer, né, eles para o grupo que já tem, né, uma determinada experiência, troca experiência com os outros meninos e meninas. Então, assim, ele vai se moldando dentro do processo até ele chegar assim, é isso que eu quero. Quando ele chegar a isso que eu quero, aí para a gente até fica mais fácil, porque vamos fazer esse tipo de treino. Eles vão lá e fazem. Não tem uma resistência. Eles sabem que aquilo que a gente está desenvolvendo aqui dentro, que está trabalhando aqui dentro, é para o melhor deles. Então, fica mais fácil. Mas até você chegar a esse limite, então a gente trabalha bastante a consciência deles, né? A vontade de estar junto com o grupo, tudo isso, né? Esse grupo competitivo de alto rendimento. Conta pra gente, Giovanni, quais são os trabalhos de estratégia, tática, nesse começo, nesse momento de virada de chave? Como é que a pessoa entra nisso? Olá, Milton. Olá, Douglas. É um prazer estar aqui com vocês. É importante entender que esse processo, quando o Douglas falou que é uma via de dois lados, é porque a detecção desse potencial do garoto, às vezes, não é tão perceptível para os pais. Então, o papel do professor também dizer para os pais que o filho dele, né, ou aquele garoto, ele tem um diferencial, seja na habilidade, seja na condição até de biotipo, seja até na própria disciplina, motivação para levar. E às vezes os pais recebem isso como uma surpresa, porque às vezes o garoto que vai bem na modalidade, de repente é aquele garoto que não é comum na escola, né? Não está muito acompanhando a maior parte dos amigos, e o pai recebe aquilo como uma coisa muito positiva, é uma chance, né? Uma coisa boa de trabalhar com o filho. E o esporte de alto rendimento, ele é uma oportunidade de você proporcionar uma melhor educação para a criança, porque ali você retrata as dificuldades ou as questões da vida da pessoa na fase adulta de uma forma muito mais didática, de uma forma muito mais condicionada para a preparação desse indivíduo. Então, quando a gente olha todo esse processo, a gente entende de uma forma científica como um planejamento a longo prazo, né, onde você vai ter a fase de detecção desses potenciais e dali você vai criando condições para trabalhar esse indivíduo para ele atingir o melhor potencial dele. Se isso vai ser o resultado de expressivo em competições, não é graças, né, eu fico muito feliz por ter a oportunidade de fazer esse trabalho, de ser convidado para fazer esse trabalho, porque é um trabalho diferente, é um trabalho que a gente vê diferente. Aqui não é o resultado pelo resultado, aqui é a qualidade do trabalho gerando o resultado. Então, nessa hora, você dá todo o suporte para você atingir o potencial desse indivíduo. Então, você tem acompanhamento médico, você tem acompanhamento de fisioterapia, você tem o trabalho de psicologia, né, que é o trabalho mental que a gente tem para atingir o alto rendimento com esses atletas. Na parte de análise de desempenho, a gente tem toda a parte de avaliação, né, de física desses atletas. Aí você pode fazer um melhor planejamento em cima do treinamento. Você tem a avaliação tática, né, para dar feedback para a comissão técnica, trabalhar as habilidades necessárias para desempenhar o melhor possível nas competições. Isso virar conteúdo de treinamento, né, isso tanto numa avaliação individual dos nossos atletas, como também de avaliação dos adversários, né, proporcionando um preparo para esse atleta na hora da competição, trabalhar com diferentes perfis de adversários. Então, isso é tudo monitorado diariamente com uma série de indicadores, né, que vão ajudar você a controlar a carga de treinamento. Essa carga de treinamento ela é importante para a prescrição e para entender as respostas individuais de cada um ao treinamento, porque nem todo mundo responde da mesma forma ao mesmo treinamento. Então, de novo, quando você tem um trabalho assim, que você tem um respaldo, né, de outras áreas de suporte, você entende que o resultado acaba aparecendo. Então, não é um resultado a curto prazo, imediatista, para ter algo para apresentar para os nossos gestores, não é isso.
É um trabalho que a gente vai construindo com um trabalho, uma analogia de formiguinha, trabalho diário, e dali a gente consegue ter um desempenho tanto dos atletas como nosso também. E aí, só um ponto importante que eu queria levantar é que um trabalho como esse, hoje em dia, é extremamente fundamental. Os trabalhos de trabalho de alto rendimento no esporte que não caminharem dessa forma, estão sujeitos a acabar, né? Então a gente está passando uma mudança mundial, né, de conduta, né? De cultura. De cultura, né? Onde a gente começa, por que a gente faz tal coisa, né? A gente está repensando essas coisas. Então entender que até a oportunidade de você no trabalho, porque hoje, por exemplo, antigamente, se você pensar nesse trabalho pelo resultado, né, onde os meios justificam os fins, né, os fins justificam os meios, quer dizer, você acaba não se preocupando com algumas coisas do dia a dia do trabalho com essas pessoas, com esses indivíduos, né? E hoje não, hoje você tem todo um aspecto de condutas, de cuidado com o ser humano, e isso a gente pratica com os atletas diariamente. E isso melhora muito e prepara a gente para trabalhar com qualquer indivíduo, né? Porque a gente tem esse respeito com o indivíduo, diferente do seu perfil como ser humano. E melhorando a qualidade desse trabalho diariamente, mesmo que seja sob pressão, sobre o desejo de um resultado, poxa, isso é uma grande oportunidade de educação para as pessoas, né? Sem dúvidas. E basado sempre com indicadores e tudo mais, né? Não é uma coisa superficial. Vamos amarrar a ponta aí para que as pessoas que nos assistem, nos ouvem, visualizem. O competitivo, o alto rendimento do paulistano hoje é de que faixas e está disputando, participando do quê? Deem um panorama para a gente de como está esse grupo. O grupo de alto rendimento do paulistano nós temos há muito pouco tempo. Né? A gente começou em 2017, mais ou menos 17, 18. Quando a gente estava engrenando com uma categoria que é a sub-18, veio a pandemia. Né? Então aí houve uma parada, né? E aí o clube foi bastante exigente com relação a isso. Nós somos o último clube a abrir, né, para os atletas voltarem para o clube. Isso aí foi no final de 2021, tipo setembro de 2021. Então aí que a gente começou a falar sobre alto rendimento. Então, que aí nós tínhamos algumas atletas aqui já que estavam dentro do processo e começamos a trazer mais outros atletas. Então, a nossa equipe é relativamente nova, né? Então, dentro desse processo relativamente novo, nós tivemos a Mari, que foi campeã pan-americana, que foi campeã sul-americana, nós tivemos outros atletas que estão dentro do processo olímpico. Quando eu falo do processo olímpico, que eles estão participando da seletiva olímpica ainda, né? Nós temos 7 atletas, nós vamos tirar um atleta agora, porque é o Vitor, infelizmente ele teve que operar a mão e vai perder essa seletiva, né? Mas nós temos 6 atletas dentro desse processo, que pode, dependendo do resultado dele, entrar na seleção e participar até o processo final no meio de 2024, antes dos Jogos Olímpicos. Então, se a gente colocar um desses atletas, a gente já está satisfeito com o nosso trabalho dentro desse processo. Mas é difícil, porque a gente não tem uma tradição de alto rendimento, competitiva de alto rendimento. A gente tem uma equipe que eu considero muito boa para trabalhar o alto rendimento. Nós temos experiência para trabalhar o alto rendimento, né? O que faltou lá atrás para a gente foi o material humano, mas não porque não tinha o material humano, mas porque, infelizmente, nesse meio teve um bloqueio, né? Para você ter, assim, gente que era da categoria sub-18 está disputando o adulto, passou pela categoria sub-21, passou direto, né? Foi direto. Então, assim, aquela experiência toda que ele tinha que adquirir, que não conseguiu, né? Mas assim, mas nós temos atletas que eles estão vindo, né? E ganhando bastante experiência, bastante carga para ele poder chegar dentro desse processo. Então, hoje nossa equipe é uma equipe que tem uns
5 atletas, e são 35 atletas, 5 estão em experiência, né? Alguns já estão na fase já de começar a parar, né? Então, assim, a gente tem a gente tem todos os tipos e todas as categorias para a gente trabalhar dentro desse processo. Dá para entender que é uma coisa fluida, né? Assim, Sim. Não é algo que é fechado, rígido, como se fossem as paredes de um cofre. Hoje, só para Tá. entender, essa seletiva nacional olímpica, ela é a última lista dos atletas que obtiveram critérios para fazer parte dessa competição final, né? E para fazer parte dessa lista, você tem os critérios são ou você é campeão brasileiro, ou você é campeão do Troféu Brasil, ou você já é medalhista olímpico, ou você já está na seleção, tal, algumas coisas assim. Então hoje a gente tem 7 representantes do clube fazendo parte dessas listas, né? A gente tem praticamente um atleta desses 7, cada um em uma categoria, de 14 categorias possíveis. Então a gente tem metade na representação do clube. E o indicador, acho que mais legal, é que assim, a gente antecipou o ciclo olímpico de alguns atletas, né? Que, por exemplo, que a gente tinha expectativa para o ciclo de 2028 Los Angeles, que já fazem parte da lista agora, né? Então isso é um indicador muito bom em relação à qualidade dos resultados que a gente está colhendo desse trabalho. E desses atletas que o CC falou que acabaram perdendo, né, a classe sub-21, com extremamente potencial de já fazer parte da seleção. Já eram representantes da seleção na seleção sub-18. Então, assim, é um trabalho que dá bastante orgulho e que a gente vê os resultados, embora não seja o resultado ainda que a gente tem como meta, mas a gente tem certeza que está caminhando para a direção certa. Acho importante também a gente só dar uma outra esclarecida, até para o pessoal não confundir. No judô, a formação da seleção não é como no futebol, que é uma convocação, mas também não é só ranking, como já foi em outros momentos. Dei uma resumidinha de mais ou menos como se forma, como se chega a ser um atleta que vai para uma Olimpíada hoje. Tá, esse processo começa desde lá do campeonato regional. Obviamente que você vai se apurando, né? Então você vai ganhando o campeonato regional, aí você passa campeonato paulista, campeonato brasileiro, aí vem as seletivas nacionais, entendeu? Então, nessa caminhada, você não vai para um campeonato brasileiro se você não ganhar o paulista. Então, assim, você vai aparecer num campeonato brasileiro depois que você ganhou a parte regional, que é o campeonato paulista. Então, é uma escada mesmo, né? Não dá para você ser campeão paulista e ser campeão mundial direto. Não dá para você fazer. Você tem que ter uma escada. Mas essa escada ela tem uma outra parte que são as seletivas nacionais, que podem ser abertas, né? Então, no sub-21 e no sub-18 ela é aberta. Então, você pode ter um cara que foi campeão paulista, mas ganhou a seletiva nacional, que é um campeonato brasileiro, né? Então, automaticamente ele ganha o paulista ou participa do paulista, mas ele está participando do brasileiro também. Só que não é o nome de campeonato brasileiro, é uma seletiva nacional. Então, você pode entrar por aí também. É que, como teve há 2 semanas atrás, a gente teve o Qualify para a Seletiva Nacional Olímpica, né? Que foi um campeonato aberto. Isso é outra ponte para você poder participar, né? Seletiva Sênior. Então a gente está falando, por enquanto, das categorias sub-18 e sub-21, que a gente chama de categorias de base. Para você fazer essa transição, né? Não adianta ser só campeão brasileiro, tudo. Você tem que ganhar a seletiva nacional adulto, né? Você já pode ter participado da seletiva sub-21, ganhou, mas você não participa do adulto, você participa das categorias sub-21. Para você chegar no adulto, você tem que ter uma classificação dentro da seletiva do adulto. E aí você começa a participar também. E o que é essa participação na realidade? Quando você fala, o cara é da seleção brasileira de judô, né? Primeiro ele tem que passar por esse processo,
ganhar as seletivas, né? E, assim, dentro dessas seletivas, eles vão ter os campeonatos internacionais, que pode ser na América, na Europa, no mundo, essas coisas todas. Então, eu tenho 3 atletas que estão classificados pela categoria de um peso, uma classe, porque o judô divide por idade, por gênero e por peso. Então, são 7 categorias masculinas, 7 categorias femininas. E aí agora foi lançada a equipe, que é um misto de masculino e feminino, são 3-3, e são as possibilidades que a gente tem de disputar medalhas olímpicas e mundiais. Então, na realidade, nós temos 15 categorias que a gente pode disputar. Então, você vai se enquadrar dentro de uma categoria, né, dessas de peso. A idade pode ser do sub-21 para cima, até o sub-18, não tem problema. Mas você precisa entrar nesse processo de campeonatos. Aí você chegou lá na semifinal, na final dessa seletiva, ficou primeiro, segundo, terceiro, você está dentro do guarda-chuva de investimento deles. Da zona de investimento, né? Da CBJ. Da CBJ. Então, o que eles fazem? Eles pegam você, põem você para disputar o campeonato europeu, né? Uma Grand Prix, que a gente chama de Grand Prix, chama de Grand Slam, chama de Copa do Mundo, são campeonatos que dão pontuação. E tem um ranking, tanto o ranking nacional quanto o ranking internacional. O nacional tem algumas competições que você tem que participar, e se você tiver classificado nesse ranking, também você tem a oportunidade de participar, tanto da seletiva como de eventos internacionais. Internacional, você tem 2 tipos de ranking. O mundial, que é para você participar do mundial, e tem o ranking olímpico, que esse vai durante os 4 anos, porque os Jogos Olímpicos de 4 em 4 anos. Então, você vai ganhando pontos, né? A cada 2 anos, cada ano ele diminui 50%, cada 2 anos 75%, no terceiro ano você perde aqueles pontos que você ganhou. E você pode ganhar, no máximo, 5 pontos maiores. Você pode disputar 10 eventos no mundo inteiro, mas só que os 5 maiores equivalem. Os 5 principais equivalem. Equivalem, né? Os 5 maiores, eles ganharam os pontos nesses 5 maiores. Esses pontos são distribuídos conforme o nível da competição. Isso. Então você tem o Grand Prix, que é uma competição de um nível inferior ao Grand Slam, que é um nível inferior ao Mundial. Nesses níveis são pontos em disputas que são diferentes. Então, ou seja, no Mundial você tem mais pontos em disputa, consequentemente. E tem também os continentais, né, e os Opens, né? Então, esse desempenho do atleta que é avaliado, né? Porque isso é uma corrida para você chegar na fase final da chave olímpica, ou seja, os últimos melhores ranqueados ali que vão para a Olimpíada. Pode acontecer de um país ter mais de um classificado nessa zona de permissão, né? De crédito para entrar. Nessa hora, o país opta, né? Mudou já. Nessa hora, quem tiver mais ponto é que vai. Tá. Então não tem mais aquele negócio, o país pode escolher. Não. Nesse momento, agora, é o que tem mais ponto. Porque é o mais coerente a se fazer. Então, nenhum país vai chegar e falar assim, o Giovanni tem 100 pontos e eu tenho 500, vai o Giovanni. Nenhum país vai fazer isso. E não tem por contusão. Aí sim entra o reserva, alguma coisa nesse sentido. Mas hoje é bem consciente, isso já é falado dentro da seleção. Aquele que tiver a melhor pontuação é o que vai. Se for 1 ponto a mais, é ele que vai. Então, né, essa é a regra dentro da confederação. Né? Então, e aí você participa disso. Então, dentro desse processo todo que você vê, você tem os altos e baixos. Então, ele vai subindo, vai descendo. E o ranking mundial que ele falou, dentro do mundial e dentro do evento olímpico, você tem um número de participantes. E você não pode ter 2 pessoas do mesmo país participando em uma categoria de peso, por exemplo. Só pode uma pessoa por país, né? E aí tem uma distribuição também com relação a continentes. Você pode pegar, tipo, o continente europeu é muito forte, se você olhar lá,
provavelmente a lista dos 32 primeiros, 27 é da Europa. Entendeu? Da Europa e da Ásia, né? Que a Ásia também tem o Japão, a Coreia, tem outros países, China, que são Mongólia, que são fortíssimos, né? Então, assim, você também tem as indicações continentais. Então, que você recebe tipo um green card, que você é chamado para os Jogos Olímpicos, né? Mas o que é importante disso tudo é que você tem uma classificação dentro desse processo e os cabeças de chave são os 8 primeiros, que distribuem, então, entre a chave, e eles nunca se confrontam antes das quartas de finais. Então, eles não se confrontam. Então, se você olhasse assim, é como se tivesse 8 pessoas, essas aqui elas só vão entrar em confronto quando chegar nas oitavas de finais, né? Antes, vai pegar o pessoal... que o pessoal fala assim, tá com menos ponto no ranking. E isso, assim, se você pensar, o primeiro do ranking deve ser o melhor de todos. Mas nem sempre é assim. Na prática é outra história. Nem sempre é assim. A gente sabe que isso tem uma série de fatores que... Momento, sim, o acúmulo de pontos, por exemplo, dentro do que ele permite num período... ranking é um negócio bem... É uma referência, né? Deve ser tratado sempre com isso. É muito importante isso, porque a escolha das competições durante essa corrida, elegidas, né, pela CBJ, devem ser extremamente estratégicas. Porque você está pontuando, está entrando em pontos em disputas, então às vezes você pode adquirir seus pontos numa competição de nível menor ou numa competição de nível maior. Então você vê muitas vezes os atletas optando, né, por competição. Que na realidade você tem aquele jogo da seleção. Tem as pessoas assim, esse cara aqui nós vamos tentar levar ele, porque gosta mais dele, quase não sei o quê. Então, pega uma competição super, hiper difícil, que é um grande slam, por exemplo, e coloca o cara que está vindo lá na frente, coloca ele, põe ele numa outra, apesar de ter uma pontuação menor, tipo um Grand Prix, mas é mais certeza ele pegar a classificação do que o outro pegar no Grand Slam, entendeu? Então, isso é um jogo que a própria confederação faz, que, assim, às vezes é interno isso aí, a gente não comenta com as pessoas, mas é interno isso. Mas é uma coisa que acontece sim. Quando a gente começou, eu fui da seleção um bom tempo, eu sempre falava, o X vai disputar com o Y, então eles vão no mesmo campeonato, eles vão disputar da mesma forma, porque senão parece que você está protegendo o Y e deixando o X, ou o contrário, né? Porque você acaba analisando os pontos adquiridos e não o nível da competição que ele foi exposto para disputar. E é uma análise de pontos mesmo, não adianta. Você pode reclamar que você foi para 5 Grand Slam, não pegou nenhum e você tinha a opção de ir para o Grand Slam, e o cara que foi para 3 Grand Prix pegou 3 segundo lugares e ganhou um ponto, está na tua frente. E é interessante também dizer que, como a gente disse, né, entra na zona, né, de investimento da CBJ, mas muitas vezes o atleta está ali lado a lado numa disputa tal, e a CBJ não opta por investir numa competição. Às vezes o clube, né? É importante que o clube esteja junto, entendeu? Tá junto e resolve levar o atleta por adesão, né? O atleta para disputar aqueles pontos e melhorar. É outra forma de você bombar o seu ranking, entendeu? Não é vamos dizer assim, uma questão só do atleta com a CBJ, né? Às vezes os clubes também dão esse suporte para que o atleta tenha um melhor desempenho. Nesse trabalho todo, para entender tudo isso, da parte do ranking, da participação, das possibilidades, as orientações que vocês dão, né, para os atletas, alunos, constantemente, eu queria que vocês resumissem também um pouco aqui de como foi esse ano já, direcionando esse trabalho que foi feito para a equipe competitiva do Paulistano, que conseguiu bons resultados. A gente tem a Mari com os títulos, a gente tem Tainá, João Paulo, eu posso fazer uma lista aqui com você já conhece todos Amanda, eles, né? todo mundo. Contem para o pessoal, para a gente, como vocês enxergam, assim,
não é bem expectativa e resultado, mas é quase isso. Eu vou deixar o Giovanni falar primeiro, mas depois eu quero fazer o fechamento disso aí, tá bom? Eu acho que o que me chamou a atenção esse ano bastante foi a questão de nem sempre trabalhar a estratégia em cima das coisas que estão dando certo, né? Então, a gente teve um desempenho no Troféu Brasil que foi abaixo, né, do que a gente esperava, e dentro do planejamento, que a gente sabia que viriam competições importantes, né, como o Qualify para a seletiva e a seletiva agora, tanto do Sênior e como do Sub-21, né, do Sub-18 e Sub-21 no final do ano, a gente optou por fazer uma competição menos expressiva, logo após o troféu. E essa competição foi importante porque a gente queria levar os atletas novamente para a questão da responsabilidade, né, do compromisso, mesmo que fosse uma competição menos expressiva. E ali foi um choque muito positivo, né? Foi uma hora importante que a gente avalia como bem-sucedido, porque foi o que a gente precisava ali na hora, porque a gente vinha de um resultado que a gente não estava muito contente, né? E logo depois já se envolver com a competição da Copa Paraná, levar os atletas de uma forma que a gente foi como um treinamento de mais assim, que envolvesse a realidade da competição, que é o que a gente precisava. Então, o aspecto tático, técnico, que a gente queria que esses atletas colocassem em prática ali dentro do cenário mesmo da competição, foi muito positivo. Então, a gente acredita que isso ajudou muito nos resultados que a gente está tendo agora, né? Tanto da resposta do Qualify, com o resultado da vitória, que foi expressivo, uma atleta que está explodindo agora, né? Então ela teve chance de rever algumas coisas e explodir agora. Então isso foi uma coisa que me agradou bastante, sendo dentro da estratégia de escolhas de competições, assim, só para ter uma ideia, né? Complementa, Douglas. Então, o que eu falo assim, como a gente tem uma equipe nova, né? A gente tem alguns valores que já eram valores, né? Então assim, eu acredito muito que dentro desse processo nós vamos ter altos e baixos, sem dúvida nenhuma, né? Mas, assim, o que a gente tem apelado bastante é pela consciência do atleta, né? Então, ele tem aqui treino, ele tem alimentação, ele tem um suporte adequado, né? Tá faltando algumas coisas? Estão faltando? Estão, né? Obviamente. Mas esse suporte já dá um suporte diferenciado de muitos outros lugares, né? Então, assim, esses resultados que a gente está colhendo hoje, né, tanto as derrotas como as vitórias, são resultados que eles vêm no caminho, né? No caminho você pode pegar um time que vai ganhando, uma hora ele vai ter que ser derrotado, uma hora ele cai, uma hora ele sobe, essas coisas todas. Mas, assim, o que a gente tem feito durante esse ano que a gente voltou é fortalecer a nossa equipe, a união da equipe, o movimento da equipe, né? Então, é esse fortalecimento que a gente breca em alguns momentos, em alguns atletas que são mais arredios, alguns atletas que, você precisa fazer isso, ele faz diferente. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vai se adaptar ainda, não vai ter jeito. Porque pela equipe ser nova e a gente tem que trazer mais pessoas para cá, nós vamos fazer essa adaptação. Mas eu acredito, e ser bem sincero com você, a gente tem esse início de trabalho, para a gente foi muito bom, muito bom. Apesar do Troféu Brasil, que a gente estava esperando algumas classificações e beliscaram, mas não chegaram, né? O Grand Prix Nacional, que a gente já ficou em 5º lugar, com uma equipe que era lá de juvenil lá atrás, mas a gente ficou em 5º lugar. Esse ano também a gente tropeçou, né? A gente não podia ter perdido também o Grand Prix. Mas isso veio para mostrar para eles, né, que assim, é importante que se una, é importante que a gente comece a entender que dentro desse processo nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar com o mesmo objetivo, porque se um vai para lá, outro vem para cá, outro vai para o outro lado, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então isso para a gente foi mais positivo nesse sentido do que negativo. Apesar que os resultados são negativos pelo clube, mas para a gente foi bem positivo isso. E lembrando que, de novo, né, uma forma moderna, né, de trabalhar com alto rendimento, nada de autoritarismo, nada de uma questão de imposições, mas de
conversa, de entendimento, de compreensão, de assimilar, né, de trazer eles para a questão do compromisso, né, de saber que o clube entra com um investimento de infraestrutura, monetário, e que eles também têm uma parte de investimento deles, da parte deles, de tempo, dedicação, e tudo isso, esses dois combinados, que vai gerar os resultados, né? Então, tem muito por trás de tudo isso. Então, e a gente está falando de garotos de 16, 18, 20 anos, né? Então, os meninos que vieram de fora, né, saíram da casa dos pais, estão morando em repúblicas, né, ou sozinhos, né? Então, tem o paulistano, ele valoriza muito a questão social, né? Então, assim, pra você ter uma ideia, a gente tem um acompanhamento social com eles, né? A gente já fez pesquisas com relação a onde eles moram, o que eles fazem, como que é, se estão estudando, se não estão estudando. Isso tudo é acompanhado. Monitora esse perfil social deles. E a gente tenta ajudar o máximo possível, né? Tem gente que mora em comunidades, tem gente que mora em com outra os cidade, avós, tem gente que mora em Mogi das Cruzes, vem treinar, sim, entendeu? Então, o cara anda 2 horas para lá, 2 horas para cá, perde 4 horas, né? Então, assim, o que a gente tem feito e o clube tem feito é dando esse apoio para a gente. Você vê, como a gente tem esse processo todo de alimentação aqui dentro, eles não precisariam ter alimentação fora, mas o problema é que chega sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, eles talvez tenham que se deslocar para vir almoçar ou jantar aqui. Então, o clube, sabendo dessas necessidades, eles dão um auxílio, né? Não, refeição. Não é refeição. Como é que chama? Cesta básica. Cesta básica. E a gente está falando de uma modalidade onde a refeição, para os atletas que têm controle de peso, é uma coisa super importante. Sim. Né? Então, a gente tem isso, o clube está abraçando, né, junto com a gente. Então, assim, atualmente, a gente quer fazer um trabalho de alto rendimento, não é rendimento, não é o rendimento já está ficando lá para trás, entendeu? É alto rendimento. O que é alto rendimento? Ele tem investimentos, o clube precisa investir em materiais, precisa investir em professores, precisa investir o que cerca, então, a nutricionista, a fisioterapeuta, psicólogos, assistente social, viagens, sabe, adesões em campeonatos. Isso tudo vem, né, junto com o nosso alto rendimento. Se a gente não fizer isso, né, a gente vai ter uma equipe mediana, que é aquilo que você estava querendo saber, a gente vai ficar na média para baixo. E com gestão de recursos também, né? Isso. De entendimento de que, às vezes, não é só o recurso financeiro que vai fazer a diferença, né? O braço de trabalho, o tempo para você atingir aquela meta, né? O conhecimento gerado em cima de tudo isso, quanto que isso vai abreviar em tempo, ou economia de recurso financeiro lá na frente. É um prazer, gratificante poder trabalhar. Hoje a gente tem patrocinadores, tanto, né, de incentivo, né, fiscal, como também patrocinador privado, né, que se identifica com esse trabalho na forma da gente conduzir o ser humano na busca de resultado. Então, isso é muito prazeroso. Falar, e a gente faz isso aqui no Paulistano, a gente faz isso aqui em São Paulo, a gente faz isso aqui no Brasil, né? Então, é muito gratificante para a gente falar. O que vem nesse encontro, por exemplo, né? Quando você fala em projetos incentivados, né? Esses projetos incentivados, que qualquer um do clube pode participar, né? Sim, reforçamos isso aqui, principalmente no Paulistano. Isso. A gente está com a captação aberta. Quem tiver interesse é só entrar em contato com o marketing. Você pode participar com o imposto de renda, tanto pessoa física quanto da sua empresa ou da empresa que você trabalha, você pode indicar. Isso. Uma pequena parcela do imposto a ser pago devido que é direcionado. Esse tipo de valor faz diferença e ajuda justamente nesse tipo de formação. E essa ajuda, né? Porque assim, vários pouquinhos vai formar bastante. Então, isso aí traz para a gente hoje
uma tranquilidade de ter um futuro, né? De trabalhar para não ser só há 1 ano, 2 anos. Não, a gente tem um projeto de 2032, né? 2028. E isso, para a gente, é importante porque você sabe que vai ter uma continuidade. Não é um negócio que você vai falar assim, daqui 2 anos parou. Entendeu? Então, isso aí dá tranquilidade de você trabalhar, de você fazer as melhores, né? Trazer os melhores profissionais, os melhores atletas para poder desenvolver dentro do nosso clube, né? Isso que eu acho que é bastante importante. Legal. Bom, a gente já está com um pouco de tempo estourando, até porque eu sei que eles têm atividades também, né? Esse papo não para aqui, a gente volta assim que tiver oportunidade de novo, inclusive para falar do pessoal que agora vai para seletivas, né? Que é a grande competição do judô no ano. E para projetar o ano que vem, mas vocês podem dar uma palhinha, expectativa para o ano que vem. Eu acho que a gente vai ter uma formação de equipe melhor nesse sentido. Eu acho que eles vão estar mais maduros, né? Então, o pessoal... E a gente vai ter também uma melhor qualidade, porque nós conseguimos um tatame adequado, a gente está mudando para outro tatame. Então, tem coisas que influenciam dentro do processo. E isso faz parte... Hoje, o paulistano está dando cobertura em, né, quase todas as situações. Então, e eles sabem que eles precisam fazer isso, porque dentro desse processo a gente precisa desse pessoal cobrindo a gente, no sentido de mais assistência para os atletas, de sentido trazer mais tranquilidades para eles. E assim, na minha opinião, a equipe do paulistano para o ano que vem, ele vai ter uma subida muito grande, muito grande. Legal. Obrigado, então, pela participação de novo até esse momento, hein? A gente volta depois. Obrigado Douglas. Obrigado, Giovanni. Obrigado para você também que acompanhou a gente. Não esquece de curtir, compartilhar. Se tiver pergunta, manda que a gente passa para eles. E até a próxima. Valeu. O judô do paulistano é patrocinado por Osten Group, Incentivo, CBC, Comitê Brasileiro de Clubes, Paulistano Rádio.